Aleluia. 2 Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler este capítulo e seguir com a abordagem e terminando essa segunda epístola de Pedro, né? Estamos já chegando em Apocalipse. O pessoal gosta do livro de Apocalipse, né? Aleluia. Penso que a gente vai estar com um número maior de internautas, de telespectadores, né? Tem gente que assiste até pela televisão, tanto pela tela do celular, bem como os que nos acompanham pelo aplicativo e pela AM 890. E também o Luciano, ele linkou, né, com a nossa plataforma, para quem acompanha aqui o Acorda Bênção no Facebook, no YouTube e também no aplicativo. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 3, nos diz a Escritura Sagrada. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus,
que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos ao final da segunda epístola de Pedro. Glória a Jesus, né? Pelo interesse dos irmãos em estar acompanhando esta palavra. Estou vendo aqui um número bom de pessoas no Instagram, um número bom de pessoas no Face. Glória a Jesus. Lembrando que esse conteúdo também fica no nosso Acorda Bênção no YouTube. Bom saber que vocês estão apreciando esse momento. Bem, temos aqui, mais uma vez, Pedro manifestando o seu cuidado de exortar os irmãos a estarem preparados para a eternidade, né? E esse passar para a eternidade, ele faz referência à volta de Jesus Cristo. É quando ele diz para que procuremos de ser achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ele também diz para que nós nos guardemos do engano dos homens abomináveis. Isso só é possível crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como ele diz no final aqui deste capítulo, concomitantemente desta sua segunda epístola, que ele diz ter, obviamente, tratado deste assunto na epístola anterior, na carta anterior, como ele diz no capítulo 3, versículo 1. E ele faz essa exortação para que nos lembremos das palavras que foram ditas pelos profetas, pelos mandamentos do Senhor, bem como por ele, e ele diz também através do apóstolo Paulo. E ele toca no assunto que eu falei dia desses aqui. Falei na abordagem do capítulo 2 desta epístola, que muitos têm torcido a Escritura. E ele diz isso aqui no versículo 16. E quando torcem a Escritura, torcem para a sua própria condenação. Eu até mencionei Apocalipse, que diz que se acrescentarmos
alguma coisa a essa palavra, nos será acrescentados os flagelos que estão proferidos nela. Bem como se tirarmos, nos será tirado parte da árvore da vida. Né? Então, só se atrai coisa ruim quando se torce a palavra, quando se nega a palavra, quando não se vive a palavra, quando se crê diferente do que diz a palavra. Jesus foi bem pontual nisso, quando ele diz, para crermos como diz a Escritura. Porque se crermos como diz a Escritura, rio de água viva fluirá em nosso interior. Se não crermos como diz a Escritura, não teremos esse rio fluindo dentro de nós. Então, ele começa e termina fazendo esta observação para que nós não percamos a esperança, para que nós não desanimemos, para que nós não desfaleçamos na fé, para que nós não percamos o foco, para que nós não percamos a esperança, para que nós não deixemos de aguardar essa promessa se cumprir, que é de irmos ao encontro do Senhor e morar com Ele em sua glória, na Canaã celestial, morar no céu, a terra que nos está prometida no céu, a nova vida que nos espera no céu, o viver com o Senhor na glória. Ele orienta para que nós não percamos essa esperança, não percamos esta fé, para que nós não desanimemos, para que nós não baixemos a cabeça, para que nós não nos desviemos do propósito do Senhor, que é salvífico, como vimos na sua primeira epístola, que o fim da nossa fé é a nossa salvação, a salvação das nossas almas. E ele escreve para que nós sequer nos deixemos ser levados pelos escarnecedores, pelos que andam segundo as suas próprias concupiscências, torcendo a palavra, os que ignoram a palavra de Deus, os que já dizem assim, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde está a promessa da sua vida? Eu disse, quando fiz uma abordagem, deixa eu lembrar aqui, em Tiago. Eu disse isso quando fiz uma abordagem em Tiago, e me está vindo ao coração reprisar essa fala. Que Tiago escreve para a igreja que estava dispersa, que havia problemas externos, havia a perseguição. Porém, Tiago, e a gente só consegue ver isso pela lupa do Espírito Santo, ele com muito filtro, ele fala de um problema que estava, na verdade, se internizando nas pessoas. Era um problema, os problemas de fora eram grandes.
Porém, havia um problema maior, que era um problema dentro das pessoas, na mente das pessoas, na cabeça das pessoas. E Pedro, ele trata dessa situação na perspectiva da influência externa também. Porque quando existem pessoas para nos persuadir a negar a fé, para nos persuadir a descrer, a nos fazer desviarmos-nos da palavra de Deus, se nós nos convencermos por essas pessoas, se nós nos deixarmos ser convencidos, ser persuadidos, ser ganhos por essas pessoas, é porque em nós já estará havendo sinais e sintomas desta apostasia. A partir, inclusive, das circunstâncias da vida. Se você acompanhou a oração das 7 horas da manhã de hoje, antes da oração, eu dei uma palavra e que eu até pensei quando estava dando a palavra antes da oração. Está no Instagram da rádio. Isso é palavra para o conteúdo da ministração. Aí agora eu volto àquela palavra de dizer, porque a oração das 7 horas da manhã que eu faço aqui, a programação, eu tenho sido inspirado a ser grato. E aí eu estava dizendo que não é fácil ser grato. Porque tudo bem, quem está ali ouvindo orar, quem está ali vendo orar, como é no meu caso, as pessoas me escutam orando e algumas me veem orando, aí pensam assim, está tudo muito bem, está tudo muito bem com o irmão, está tudo muito bem com a irmã, porque as pessoas, abrindo parênteses, parece que querem ver você arrasado, parece que as pessoas têm prazer de ver você chorando sempre, de ver você se lamentando, de ver você cabisbaixo. As pessoas parecem ter prazer no seu estado de derrota. Tem pessoas que se incomodam em ver você de cabeça erguida, de ver você bem. Tem pessoas que se incomodam de ver você feliz. Tem pessoas que se incomodam em ver você vivendo. Tem pessoas que se incomodam. Eu estava mencionando uma irmã que ela sempre manda um áudio para nós aqui e ela sai todos os dias para caminhar. Eu penso que o que tem de gente que se incomoda com isso, com a irmã, né? Que deve vestir lá as suas roupas de caminhada, de Cooper, de andar e tal, e ela deve ter os problemas dela, ela tem as lutas dela. Glória a Deus pelo bom hábito que ela tem de fazer suas caminhadas, inclusive as ciências, a psicologia manda caminhar, a medicina manda caminhar, fazer exercício físico, não é só por uma questão estética, fisiológica, mas é por uma questão inclusive mental, por uma situação mental. E eu já disse em outro momento que o nosso cérebro, ele é a ponte para a nossa mente e o nosso corpo. Então, se o cérebro estiver bem, a probabilidade é de que o corpo esteja bem e isso reverbere na mente e vice-versa. Eu vou explicar isso aqui agora, em outro momento eu explico, mas é importante que haja essa tríade, né, em equilíbrio. E não significa que quem vai caminhar, quem vai correr, está bem de um todo.
Mas em fazer isso, cuida de estar bem. Quem sai do sedentarismo, que não é fácil se levantar, não é fácil. Ele por você que de repente diz, eu vou começar a fazer academia, vou começar a fazer caminhada, eu vou começar a fazer exercício. E aí você diz que vai começar e ainda não começou. E fica para toda segunda-feira, e hoje já é aqui, eu estou falando numa terça, então só na próxima segunda. Aí quantas segundas você não prometeu que iria fazer e não fez? Ia começar e não começou. Não é fácil, tem que ter muita determinação. Como tem que ter determinação para estar orando, tem que ter determinação para estar lendo Bíblia, tem que ter determinação para ser grato a Deus. Eu falava que quanto mais a gente agradece, mais Deus nos abençoa. Eu estou fazendo esse arrodeio para dizer a você que se nós estivermos se deixando ser influenciado pelas falas externas, é porque internamente já estamos nos mostrando sintomáticos desta apostasia. As circunstâncias, as adversidades do dia a dia já estão minando a nossa alma, já estão comprometendo a nossa relação com o divino, já estão corroendo a nossa fé. Não é a palavra do vizinho, da direita, da esquerda, não é a palavra do pastor XYZ, não é a fala do herege, do falso profeta, não é a negativa do colega do trabalho, não é a incredulidade, o ceticismo do colega da faculdade, não é o pessimismo do comerciante, não é a negativa de terceiros que está sendo fundamental para uma estagnação, para uma apostasia, para uma descrença, para uma desesperança minha. Não. Se isto estiver tendo peso, só estará sendo um elemento desencadeador, que na psicologia chamam, na psicologia elementar, chamam de gatilho. O problema é que estou dando um exemplo, o problema é que eu já estarei com a minha fé e a minha relação com Deus comprometida por causa das circunstâncias existenciais que me afetam. Entende, amados? É isso que Pedro está dizendo aqui para termos cuidado. Por isso que devemos cuidar de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque me lembro agora das palavras de Paulo quando ele disse que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nada, nem ninguém, disse Paulo, o separaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para não se remover desta fé, para não se remover dessa convicção, dessa esperança, Pedro, inclusive, né, a gente diz assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí a gente faz aquela fala de algumas pessoas que dizem, desde pirrar que eu escuto isso, desde os 15 anos de idade que eu escuto isso, desde os 14, desde os 13, misericórdia, desde pequenininho que eu escuto isso, você diz, e Jesus ainda não veio. Observe o que Pedro diz. Observe o que Pedro diz acerca daqueles que se levantavam como mensageiros de Satanás. Sim, porque o falso profeta é o mensageiro de Satanás.
os escarnecedores são mensageiros de Satanás. E ele disse que nos últimos dias viriam escarnecedores assim, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, e que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. A incredulidade, o ceticismo dos que cansaram de esperar. Não se canse de esperar. Eu entendo que há necessidades que você diz, como eu tenho dito, Senhor. Dia desses eu fui para um culto, dia desses não, acho que está fazendo mais de um mês. Está fazendo mais de um mês. Eu fui para pregar em uma igreja e quando eu saí do carro, me veio ao coração assim. Eu disse: Senhor, eu estou precisando de 7 milagres. 7 milagres, eu contei na época. Eu acho que agora já deve estar em uns 10. Estou precisando, eu acho que se eu for para a ponta dos dedos, estou precisando dos 10 milagres. Os pastores, em vez de diminuir, aumentou, foi. E eu espero que diminua mesmo. E eu espero que essa diminuição seja para ontem. Entende? Quanto tempo você está esperando um determinado milagre? Há quanto tempo você está esperando um determinado milagre? E se você for para a ponta dos dedos, você vai ver que de repente aumentou a necessidade. Mas uma palavra que eu estou recebendo agora para mim e quero entregar para você é: não canse de esperar em Deus. Porque quem espera em Deus, eu já li isso e me está vindo como inspiração agora, tá? Eu li isso, aquelas mensagens que fica atrás de caminhão. Quem espera em Deus sempre alcança. E está me vindo agora como inspiração para dizer isso a você. Quem espera em Deus sempre alcança. E eu me lembro agora de Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz que os que buscam ao Senhor, aleluia. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 6. Que os que, diz assim o texto, que eu estou recebendo no meu espírito a mensagem, mas eu quero ler como está escrito. Mas eu vou traduzir como eu estou recebendo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pronto. Quem espera em Deus, quem busca ao Senhor, aleluia, não se decepciona. Quem busca o Senhor não se decepciona, porque não volta de mãos vazias. Quem busca o Senhor não perde tempo. Quem busca ao Senhor não dá viagem em vão. Quem busca ao Senhor, aleluia, não se decepciona. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Inclusive, outro princípio que eu pontuei antes da oração, das 7 da manhã, quem não está acompanhando essa oração, está deixando de orar e está perdendo uma instrução, sempre uma instrução, porque eu estava dizendo que a oração tem sido didática, né? As orações têm sido didáticas. E eu fiz uma citação de quando eu li o livro de Salmos pela primeira vez na rádio Tamandaré, eu ia fazer abordagem, e eu aprendi ali que a fala dos salmistas
As falas dos salmistas era Deus falando com a gente, e é Deus falando com a gente. É o reverb do divino. E louvado seja o nome do Senhor. Nesta oportunidade que Pedro está falando aqui no capítulo 3 da sua segunda epístola, é Deus falando conosco para não nos desesperançarmos. Pedro entra aqui num assunto que é muito profundo, é muito profundo isso aqui. Eu acho que a gente vai dar uma mergulhada para os primeiros milhões de metros quando estivermos fazendo abordagem em Apocalipse propriamente dito. Mas quando ele se refere ao fato das pessoas terem ignorado que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, os céus, existiram os céus e a terra, e que foi tirado das águas, e no meio das águas subsiste. Pedro está falando de um movimento de Deus chamar. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Haja porção seca sobre a face das águas. Pedro diz. Está escrito lá em Gênesis. Pedro está fazendo menção a isto. Pedro está fazendo menção a isto. Já existia ali Deus, ou Deus traz a existência. Ele só vai dizer, haja porção seca sobre a superfície das águas. No primeiro momento, a gente lê em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não fala nem de terra. Mas quando o Senhor traz à terra a existência, ele diz, haja porção seca sobre a face das águas. E quando você vai à praia, ao rio, que você mergulha, o que é que tem debaixo d'água? Terra. Aí se você for parar para querer entender isso, como no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, você não vai ter o entendimento fechado. E talvez seja por isso que algumas pessoas optem por não acreditar, mas aí é problema da pessoa. O que Pedro está dizendo, e ele fala mais na frente do novo céu e nova terra, por quê? Não que esta terra ela seja regenerada, a perspectiva apocalíptica não é esta. A perspectiva apocalíptica é que a partir do juízo final, vamos lá, céu e terra desaparecem. E esta terra desaparece. Porém, o momento que Pedro está mencionando precede ao momento do juízo final. Ele está falando de um período chamado, na escatologia, milênio. O milênio será na terra, nesta terra. Então vamos à ordem dos fatos, segundo a corrente quiliasta, que é a corrente da maioria de nós evangélicos. Pentecostais e não pentecostais. A maioria é quiliasta, ou seja, crentes no arrebatamento da igreja e na implantação do milênio. Estamos vivendo a era cristã, então a qualquer momento surge
acontece o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, e quem é a igreja? São os que morreram em Cristo e os que vivem em Cristo. Os que morreram serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Os que morreram sem estar em Cristo permanecem mortos e os vivos permanecem na terra. A partir de então, começa a haver um tumulto, claro, porque pessoas vão desaparecer. O estúdio, eu espero, da Rádio Tamandaré fique vazio. Se eu estiver no Instagram e no Facebook, a ideia para quem está no Instagram, observe, será essa. No Facebook a ideia será essa, no YouTube a ideia será essa. Pronto, só o microfone e as paredes, aí, ó. Para quem está no Instagram, olha o susto. Ou então só o fundo musical e vai ficar nessa altura aí, ó. Não, não aumenta não, fica nessa altura aí. Não, calma, irmão. Fui arrebatado ainda não, estou aqui. Fomos arrebatados ainda não. A ideia da Débora foi para cá, para impactar mesmo. Estamos aqui. Então, a perspectiva é esta. Então, pense se eu estivesse pilotando um avião, pense se eu estivesse pilotando uma moto, pense se eu estivesse dirigindo um ônibus. Pense no alvoroço que seria para aqueles que não fossem arrebatados, ou que será para aqueles que não forem arrebatados. Uma vez um colega meu disse: vocês dramatizam muito o arrebatamento da igreja, mas será? Vai ser um caos para quem ficar mesmo. Vai ser um caos para quem ficar mesmo. Não é? Bem, depois vai haver aquele apaziguamento. Não, pessoal, aí vai haver sempre quem explique, como diz o poeta, e muitos vão pensar: foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo. Lembra desse hino? Pronto. Segundo os escritos de Daniel, esses momentos, eles durarão 3 anos e meio. São os períodos descritos na 70ª semana de Daniel. Depois de 3 anos e meio, começará o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Hã? Aí começará a acontecer os eventos climáticos em proporções jamais vistas. A gente vai, como eu disse, a gente vai entrar em detalhes em Apocalipse. Mas aí terça parte do mundo vegetal vai ser exterminado, terça parte da água potável vai ficar contaminada, os homens vão ter doenças mais terríveis do que as que já temos aí, a sociedade, enfim. E politicamente haverá um conflito em Armagedon. A partir desse acontecimento, dar-se-á a parousia. A parousia é a vinda de Jesus de forma visível. E depois desse advento, será implantado o milênio. E o que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos, milênio. Mas, quando eu falo disso, eu me apego a esta palavra de 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, que diz, para não ignorarmos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não significa necessariamente 12 meses vezes 1000. Eu quero dizer isso. Pode ser 12 meses vezes 1000, ou pode não ser. A grande questão é que vai se cumprir, porque o que Deus promete, Ele cumpre.
Então, o milênio será na terra, nesta terra. Então, o que é o milênio? A Bíblia descreve o milênio, amados, como se fosse o Éden desencantado. Como se fosse o Éden desencantado. No milênio, é importante entender que no milênio, os que ficaram vivos na terra e não foram arrebatados, eles serão alimentados com o fruto da árvore da vida. Os que estiverem mortos permanecerão mortos. Mas esses vivos, aí você diz, pastor, isso é utopia. Bem, eu estou indo pelo desenho escriturístico da Bíblia Sagrada. É quando o leão e o boi pastarão juntos. É quando... Eu não vou nem falar de gato não comer rato, porque tem os gatos que já não comem rato, tem gatos que já não, nem eu até vejo nas brincadeiras da internet, gatos que se assustam com rato. Vou nem falar disso. Mas assim, esses animais que no normal se atracariam, né? ou atacariam a gente, haverá paz, haverá tranquilidade. A Bíblia diz que nesse período, inclusive, Satanás estará preso. A morte estará presa. Diferente da grande tribulação, que os homens desejarão a morte por causa das enfermidades, e haverá um momento que a morte não os acometerá, mas eles estarão sofrendo como quem sofre com uma picada de escorpião. Porém, no milênio, não haverá nada disso. Não haverá abrolhos, não haverá... É o Éden literalmente desencantado. É deste novo céu e é desta nova terra que Pedro, em um momento, menciona. No versículo de número 13. Mas isto não será a eternidade para nós aqui. A nossa eternidade será nos céus. Esse período do milênio é o período em que céu e terra será a mesma grei, porque participará do milênio os sobreviventes à grande tribulação, aqueles que não negaram o Cristo que veio buscar a igreja, que não se aliançaram com o anticristo, esses sobreviverão à grande tribulação e adentrarão no milênio como os ressurretos e os transformados por ocasião do arrebatamento, para os quais céu e terra será a mesma grei. Para os quais céu e terra será a mesma grei, a gente vai destrinchar isso tudinho na abordagem de Apocalipse. Essa é a explicação para essa fala de Pedro, no capítulo 3, do versículo de número 4 ao versículo de número 7. Essa é a explicação para esse trecho de Pedro. Aí alguns dizem, isso é promessa, como é que se diz na linguagem popular? Isso é conversa para boi dormir, né? Isso é conversa para boi dormir, mas crente não é boi. Aí você diz até para ovelha dormir. Não. Os escarnecedores, é que Pedro diz. Essa é conversa mole. Os falsos profetas dizem, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, que todas as coisas permanecem como desde o princípio. Aí Pedro diz, para mim, para você, inspirado pelo Senhor,
O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vai ser de repente. O ladrão não avisa quando vê, ó, eu vou aí, amado, vou entrar na tua casa, vou levar, como aconteceu, né? Vou levar a tua carteira, vou levar os teus celulares, vou levar a tua pasta, vou levar o teu computador, vou levar o relógio que tu ganhaste do irmão, né? Não avisa. Não avisa. E quando pela primeira vez eu fui dormir de porta aberta, isso aconteceu. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí, quando ele se refere agora ao estrondo dos elementos que ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão, aí já é pós o milênio, porque depois desse período, a Bíblia diz que Satanás voltará a ser solto, e aí é quando virá fogo do Senhor e o consumirá, e a partir deste consumir, isso no momento é o Senhor o repreendendo, porque aí se desencadeia o juízo final, em que céu e terra some. Deus faz um juízo acontecer de maneiras que quem estiver à direita já estará salvo, quem estiver à esquerda já estará condenado, junto com Satanás e seus anjos, diz a palavra de Deus, e todos aqueles que se esqueceram do Senhor, os quais serão lançados no lago de fogo. Aí sim. Só que esses eventos, amados, eles dar-se-ão em um instante que a gente não pode precisar. Do jeito que a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vem, a gente não sabe literalmente a duração desses acontecimentos. Por isso que eu me apego a esta palavra de Pedro: não ignoreis que para o Senhor 1000 anos é como um dia, é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Entende? O fato é que vai acontecer. E aí ele diz: guardai-vos, para que sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. Guardai-vos do engano dos homens abomináveis. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu sei que você quer resolver o seu problema aí de saúde, o seu problema judicial, o seu problema familiar, sentimental, conjugal, empresarial, estudantil, profissional. Sei que você quer resolver seus problemas financeiros, seus problemas existenciais do dia a dia. Meu Deus, é tanta coisa, tanto conflito, não é, irmão? Tanta coisa para lhe afetar, para minar a sua fé, para fazer você desistir, para você... E são essas coisas que eu mencionava no começo. Se elas já estiverem minando a tua fé, a tua relação com Deus, isso é um problema. Aí a fala do terceiro, os movimentos externos, só servirão de desencadeador. Por isso que é importante você se cuidar internamente. Por isso que é importante você se cuidar internamente. Cuidar da sua mente, cuidar da sua espiritualidade. Entende? Porque tem muita coisa acontecendo para nos tirar da presença de Deus. Estava dizendo a uma pessoa esses dias: procure se revestir do capacete da salvação, porque as setas do maligno, elas estão vindo para nos afetar
na relação com Deus. Se revista, meu irmão, minha irmã, do capacete da salvação. E obviamente, da espada do Espírito, que é a palavra, né? Para você se defender e atacar. É tempo, amados, de se revestir das armaduras de Deus. É tempo de se revestir das armaduras de Deus. Faça isso, porque a nossa redenção está mais perto do que quando abraçamos a fé. E cuide para não perder essa esperança. Cuide para não estar comprometida a sua relação com o divino. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Se esta minha fala despertou em você alguma coisa positiva, preocupante com relação à salvação, à sua espiritualidade, à sua eternidade, que você escutou ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia, mas o que você ouviu falando ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.